Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém. E o tema do vídeo de hoje é uma coisa que já foi muito discutida na internet: como as pessoas utilizam os métodos para manipular seus inscritos, suas opiniões, suas ideias, suas reflexões. Mas eu não vou falar desses métodos porque já foi muito dito, discutido, refletido, virou até temas de vídeos do Henry Bugalho, uma sessão de vídeos temáticos. Eu vou me focar no público, exatamente por que as pessoas se deixam tão fácil manipular. E eu já vou revelar agora no começo do vídeo um dos maiores fatores: a preguiça. Preguiça que você não tem para mover seu mouse aí para baixo, dar um clique em curtir, em comentar, clicar no sininho, inscritos, essa coisa toda que vocês sabem e obriga a gente a ficar falando para ver se o feedback e o engajamento do vídeo melhora. Em algum momento, quando você viu entrevistas da Jovem Pan ou esses canais Neocom, você vê que o locutor, você vê que a figura diz exatamente assim: ah, se você duvida, consulta tais dados, consulta tais links. Por que eles fazem isso? Porque sabem que os seus espectadores não vão realmente consultar, vão acreditar 100% no que ele está falando. Às vezes ele nem oferece esses tais links. A crítica que eu vou fazer a esses youtubers manipuladores é a mesma crítica que eu fiz sobre ídolos, sobre o culto, a personalidade. As pessoas se confundem, elas confundem-se serem fanáticas com admiradores. Fanático vem do inglês, diminutivo fan de fanatic, né? Uma pessoa fanática. Um admirador é aquela pessoa que gosta de tal sujeito, mas ele não acredita 100% em tudo que o cara faz, não aprova tudo que o cara faz. Quando o cara pisar na bola, aquela pessoa admiradora é a primeira a questionar e falar: pô, você pisou na bola, se corrige aí. O fã fanático acredita 100% tudo que aquela pessoa diz, idolatra aquela pessoa e se irrita no pessoal, fica com o emocional revoltado se alguém ousar criticar seu ídolo que nem sabe que ela existe. O mesmo vale para as pessoas que estão contrapondo eles. Se for um debate, uma discussão, por exemplo, na rádio, o ser humano vai lá e fala: não, mas esses fatos que você está citando não fazem sentido, é só o espectador ir lá pesquisar agora que ele vai saber. Eles saberiam, mas o espectador tem essa preguiça. Por que será que o espectador tem essa preguiça de só ir lá consultar? Ele já está na internet, só ir lá abrir a barra de busca e consultar tais fontes? Por um motivo bem especial. Por preguiça. As pessoas não se dão o trabalho de ir lá realmente pesquisar. Até porque se ela for pesquisar, ela vai achar texto. As pessoas detestam ler. Hoje em dia a gente vive o culto à anti-leitura. As pessoas não querem ficar lendo coisas sérias, talvez só livros de entretenimento e olhe lá. Então elas preferem tudo possível vir em vídeo. E quem traz o que ela quer saber em vídeo? O seu youtuber favorito, o seu formador de opinião favorito. Aliás, entendeu essa palavra? Formador de opinião. A pessoa não te ajuda a formar uma opinião, ela cria a opinião que você tem que pensar. Isso é muito encontrado nos canais de Neocom. E exatamente por essa característica que eles aproveitam para manipular o seu público. Porque sabe que eles não vão lá consultar e sabe que eles acreditam 100% em tudo o que aquele cara fala. Mesmo que seja o tal do mamãe caguei dizendo: não, questione tudo. Eles sabem que o seu público vai questionar tudo que for do outro lado, do lado rival da sua ideologia política, e não as coisas que ele fala. É muito fácil conquistar o público de direita, porque é o público mais preguiçoso para consultar tais fontes, tais informações externas, e não só se basear no que o cara está dizendo no vídeo, que é uma prova. Se você for em canais de esquerda, canais progressistas, canais acadêmicos, se o interlocutor errar uma vírgula, uma data, aparece sempre um monte de gente para corrigi-lo ou para acrescentar alguma informação. Você não encontra isso nos canais de Neocom, você só encontra uma verdadeira punhetação porque o cara está falando e gente dosando exatamente as coisas que a pessoa fala. Por exemplo, o exemplo recente: Nando Moura errou quando disse que o Stalin ganhou 2 prêmios Nobel da Paz, virou Trend Topics no Twitter. E o que esse pessoal que acompanha ele fez? Ninguém questionou. Pelo contrário, esperou ele se desculpar em outro vídeo. Se desculpar que o cara fez lá uma manobra para não dizer que errou. Acreditou nessa mentira. Foi lá endossar a explicação tacanha e ruim do Nando Moura. Eles não questionam realmente. Eles acreditam 100% em tudo que esse povo fala. Vocês começarem a entender que o público de direita é realmente mais fácil de conquistar. Aliás, vocês começarem a entender que o que eu estou falando nesse vídeo é exatamente sobre o público. O público tem sua parcela de culpa, porque a gente sempre fala dos métodos que esses pessoais desonestos usam para manipular sua audiência, mas ninguém culpa a própria audiência. A audiência tem culpa sim de ser tão influenciada.
E por que será que essa audiência é tão influenciada? Isto vem de uma coisa que eu trabalho, escola, educação. Você vê uma geração cada vez mais preguiçosa de se ler texto, cada vez mais preguiçosa para pensar e interpretar textos. Aliás, eu já fiz um vídeo especial sobre interpretação de texto. O que significa que vai criando uma preguiça mental nessa pessoa. O cérebro vai se acostumando a só ter informações mastigadas. É por isso que muita gente que consulta canais de Neocon não tem opinião própria sobre nada. Eles ficam incessantemente pedindo temas recentes para que o seu ídolo máximo ali, canal conservador, o seu guru, formador de opinião, que seja, diga o que ela vai pensar em seguida sobre qualquer tema. Seja porque quer refutar o amiguinho do Facebook que está enchendo o saco, ou para ter uma opinião formada. Estão incapazes de pensar por conta própria. E por que será que elas estão incapazes de pensar por conta própria? Acabei de dizer, o mau uso da sua massa cinzenta durante os seus anos letivos nas escolas? Não é culpa do professor. O professor dá um monte de exercício para estimular o cérebro, para fazer essa pessoa desenvolver o senso crítico e a vontade de pensar e talvez até um prazer de ler um texto. Mas eles não querem. A tecnologia, podemos culpar o celular, eles querem tudo mastigado, tudo fácil. Quando falam que a gente vive o culto da burrice, o anti-intelectualismo virtual, exatamente, esses neocon pegaram exatamente esse nicho, essa grande massa de pessoas que tem preguiça de pensar por conta própria. E assim elas conseguem cagar regras, inventar e distorcer notícias e se aproveitar ainda mais a preguiça que as pessoas têm até de abrir um site de busca para consultar as notícias. Se as pessoas consultassem todas as informações que elas escutam, esses caras não teriam, sei lá, acho que nem 50 mil seguidores. Quando você cria um povo letárgico mentalmente, letárgico significa que a pessoa está num sono profundo, quase um coma induzido, você chacoalha, ela acorda, mas depois ela volta a ficar nesse sono profundo, ou seja, ela tem uma preguiça tremenda de pensar e sair dessa letargia. Temos toda a matéria-prima ali para essas pessoas desonestas e manipulativas fazer o que elas quiserem. Infelizmente a culpa sim do povo que entrega de mão beijada todo o seu senso crítico, toda a sua opinião, para esperar que alguém diga como elas devem pensar. A gente está vivendo nesta era em que gurus virtuais dizem como o povo tem que pensar. Isso é muito triste, ninguém tem opinião própria. A pessoa até acha que tem opinião própria. Por exemplo, eu escolhi ouvir esse cara. Você escolheu ouvir esse cara, mas você nem percebeu que esse cara está conduzindo o seu pensamento ao que ele quer que você pense. Ele nem te dá a chance de refletir. Porque, por exemplo, caras como Nando Moura diz que quem pensa diferente é um canalha, é um cretino, não presta e nem perca tempo escutando. E assim a gente vê aquelas coisas patéticas no perfil dele. Gente falando cada distorção maluca do tipo, o cara é esquerdista, ele só pode ser maconheiro, só pode ser um bandido. A esquerda faz mal pro cérebro da pessoa. Por quê? Não sei, faz mal porque o Nando Moura fala o tempo todo aqui que faz mal. É isso. Por isso que eu não consigo acreditar que nenhuma pessoa que acompanha esses canais tem uma idade mental maior de 12 anos. Porque eu nunca vi gente tão vulnerável, tão influenciável a uma figura de autoridade que está num canal na internet mandando dizer o que elas vão pensar. Ou elas fazem aquelas coisas meio patéticas e manipuladas, tipo Mamãe Caguei, que diz, não, questione tudo, desde que seja do outro lado e nunca do lado dele. Ou eles podem até citar dados, fontes, que eles nem provam, mas para o espectador, o cara está citando dados, fontes, óbvio que ele jamais falaria isso, senão seria muito fácil refutá-lo, ele não se arriscaria. Ele está se aproveitando exatamente dessa dúvida ou dessa preguiça da pessoa pesquisar. É a mesma coisa de vir aqui falar um monte de dados, quem confia 100% em mim diria, o Raposa jamais arriscaria sua reputação, jamais arriscaria sua integridade intelectual citando fontes, dados mentirosos para que a gente vá lá refutá-lo. Então eu nem vou perder tempo para pesquisar se o que ele fala é verdade, porque eu tenho certeza que deve ser verdade, porque ele não vai arriscar sua integridade intelectual. Exatamente por isso que ninguém pesquisa e descobre se as pessoas estão falando besteira ou não. Mas aí adianta se você pegar as pesquisas por conta própria e mostrar para esse público, os caras não querem acreditar. Aí eu não sei, isso é tema para outro vídeo, é uma coisa muito louca do porquê até quando você cita os dados, as provas, as fontes, que diz exatamente o oposto que aquela pessoa falou no vídeo, o cara prefere acreditar que não, as suas fontes que estão erradas, não tem nem outra fonte que faça um contraponto daquela. É por isso que eles adoram fazer vocês duvidarem da academia. Duvidarem de qualquer conhecimento construído nas universidades, porque lá seria o conhecimento verdadeiro, a última fonte, o último recurso para se consultar se é verdade ou não. E se até lá você colocar questões em dúvida se é verdade ou não, pronto, aí entramos na era da pós-verdade, na era das teorias da conspiração, na era do achismo. Basta eu achar e pronto. Se eu achar e ficar feliz com o que eu estou achando, tá muito certo.
Até porque meu consultor, meu guru, meu youtuber favorito faz exatamente isso. Ele diz para mim: você olhou, achou, confia no seu instinto, porque baixou o Espírito Santo na sua cabeça que diz que você está iluminado com a minha verdade, porque todos eles são satanistas, capetas, eu defendo a igreja, eu defendo os bons costumes, então é óbvio que tudo que eu acho é iluminado e tudo que eles acham é mentira, é das trevas, é do tinhoso. Sim. Vocês sabem muito bem o quanto canais utilizam a fé até como método de eu tenho razão e você não, porque eu vou lá na igreja e tomo comunhão e você provavelmente fica fazendo coisas nefastas por aí. E cá entre nós, dos bastidores, esses caras fazem coisas piores do que vocês pensam, piores do que a gente imagina. Mas é aquela coisa, no olho da sociedade, que você demonstra a sua casca é uma coisa, seu interior às vezes é muito mais podre. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa, eu espero que vocês tenham entendido. Sim, a gente tem que culpar também a preguiça mental do público que não quer sair desse cativeiro que eles criaram ao acompanhar essa gente. Eles não querem, eles têm a síndrome de Estocolmo. Eles foram capturados com uma mentira e querem ficar lá porque, bom, eu não sei, que nem eu disse, talvez a gente tenha que fazer um outro vídeo com psicanalistas, pessoas que estudam mais a mente coletiva da sociedade para descobrir por que as pessoas preferem ficar na mentira, mesmo quando você prova que seu guru é mentiroso. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa. Lembre-se, não tenha ídolos, não faça culto a personalidades. Sempre seja um admirador e não um fã. Então seja um admirador desse canal. Curta, compartilhe, comente, mas só se você quiser, como diria o pessoal do Meteoro, vocês não são obrigados a nada. Abraço!